Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Feche teus olhos, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por cada uma das almas que aqui estão, muito obrigado por aquelas que ainda vão chegar, muito obrigado, Pai, por cada um dos momentos que teremos aqui nesses dias, e eu declaro, Pai, o Teu Santo Espírito transformando a vida de cada um desses jovens. Pai, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito tomando conta de cada uma das pessoas que estarão aqui trabalhando para Ti, ministrando a Ti. Eu declaro, Pai, o Teu Santo Espírito fluindo através do louvor, fluindo através das pessoas que estão lá na recepção, fluindo através disso aqui, fluindo através da vida de cada um aqui, Pai, que está trabalhando com um único foco, que o Teu nome seja avivado e levado para mais e mais pessoas, e que, Pai, o Teu nome seja real, que as pessoas conheçam de fato a Ti, através de um abraço que seja, mas que as pessoas nesse lugar saiam daqui transformadas pela Tua palavra, Pai, por aquilo que é o nosso fundamento, que nós possamos de fato tomar essas verdades que temos aprendido aqui e fazer com que cada uma delas transforme a nossa vida, Pai, nos preparando, Pai, nos preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Louvor, muito obrigado. Gente, não, na moral, o louvor hoje arrasou, não arrasou não? Uma salva de palmas de novo para o louvor. Amém, glória a Deus. Querido, vamos dar seguimento, a gente vai falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você está bem? Você aprendeu um pouco no primeiro momento? Teremos mais esse aqui e mais 6 outros momentos de ministração, mais 3 cultos. Amanhã pela manhã, amanhã à noite e no domingo pela manhã. Então vai ter muita palavra e você, garanto, você vai sair daqui transformado. Amém? Querido, vou fazer uma pergunta a você. Bota a imagem aqui. É o quê? Ele tem? Dinheiro? O que mais? Inteligência, o que mais? O Batmóvel. Querido, o Batman, apesar dele ser muito rico, né? Lá agora chama HQ, no meu tempo chamava Gibi, né? Mas lá nas HQs ele é um cara muito rico, mas ele é um humano normal, tá? Naquele universo ali da DC ele é um humano normal. E ele faz parte de um grupo, vamos dizer assim, que se propõe a salvar o mundo, chamado Liga da Justiça. Desse grupo, Liga da Justiça, é interessante que tem Super-Homem, indestrutível, sai raio do olho dele, ele sopra, você morre congelado, voa, super velocidade. Nesse grupo tem o Flash, que se quiser volta no tempo. Nesse grupo tem a Mulher Maravilha, que velocidade supersônica, o raio lá que ela enrola em você e você só fala a verdade. Tem um rebanho de gente lá, o cara lá de Marte, só gente com um poderzão top. E aí do nada chega o Batman, um humano comum. E eu não sei se você sabe, eu não sei se você como eu falei, eu sou da época do gibi, e eu não tinha grana para comprar gibi, mas um colega meu tinha grana para comprar gibi. E ele tinha as HQs do Batman, da Liga da Justiça, enfim. E por 2 HQs, o Batman ganhou de todo mundo. E beleza, o cara moleque olha assim, mas beleza, ganhou. Mas o cara hoje para assim, se você for analisar e dizer, não, vamos tentar dar um crédito aqui, vamos fingir que isso aqui é história real. Como é que o Batman vai ganhar do Super-Homem? Não dá, pô. Como é que ele vai ganhar do Flash? O Flash faz lá um negócio ligeirinho lá, desmontou a armadura dele todinha, ele fica só com a cueca e um correr na mão. Mas numa dessas, em 2, né? E em outras também, mas pelo menos 2 que eu me lembro, o Batman ganhava de absolutamente todo mundo. E como a gente perguntou aqui, o poder dele, ele é rico, beleza. Mas o outro poder dele é que é
interessante. Ele é chamado o homem do preparo. Batman, ele tem, justamente por ele não ter os superpoderes que os outros têm, ele procura se precaver. Procura ser preparado. A gente nunca gostou de dar tema aos eventos, né? E nessa quarta edição do Convictus, saltou no meu coração e no de Aline, de alguma maneira, não lembro bem como, mas chegamos nessa frase, tanto ouvida por nós no tempo que fizemos o Rema. Eu não vou dizer o ano que eu fiz o Rema, para não revelar aqui algumas coisas, mas, por exemplo, na escola de ministro, a mãe e o pai de Isaac foram meus amigos de escola de ministro. Tive o prazer de fazer, inclusive, a melhor turma. Pode perguntar lá a Guto, pode perguntar a Maneco. Laís estava lá também. A melhor turma de todas as escolas de ministro foi a nossa. Nenhuma outra pulou dentro da afinada piscina lá do ministério. Nenhuma outra pulou, só a gente. Mas e aí nós, pensando, né, nessa quarta edição, saltou essa frase, né? Nenhum tempo, que está inclusive aí estampada na camisa de vocês, nenhum tempo de preparação é tempo perdido. E quando eu me deparei com essa frase começou a mexer muito comigo e eu fiquei pensando em tudo que essa frase de fato queria dizer. E é interessante olhar essa frase para jovens que estão se preparando para a vida. Muitos de vocês talvez nem começaram a trabalhar ainda, outros sim, outros estão na faculdade, mas vocês estão exatamente num tempo chamado tempo de preparação para as profissões que vocês vão escolher, para os propósitos que Deus preparou para a vida de vocês, e vocês vão buscar esses propósitos mergulhando em Deus. E pensando nessa frase, essas duas palavras nos chamam muita atenção: tempo e preparação. Se você observar direitinho a frase, você percebe que são moedas de troca. Observe a frase: nenhum tempo de preparação é tempo perdido. São duas moedas de troca envolvidas nessa frase. A primeira moeda de troca, o tempo, e a única moeda que nós temos. É a única moeda com a qual nascemos. Tá? Você, quando nasce, você tem todo o tempo ao seu favor. Está aqui, Duva, por exemplo. O tempo para Duva não passa. Porque ele agora é um homem enamorado, né? Apaixonado. E o tempo parece que para, né? Mas eles estão se preparando, né, nesse relacionamento para algo mais na frente, um noivado, um casamento. Mas tudo na nossa vida envolve tempo. Veja, quando a gente quer adquirir conhecimento para exercer uma profissão, a gente troca tempo na escola por informação, conhecimento. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, e lá você vai trocar o seu tempo por estar lá na escola, 4, 5 horas que seja, para adquirir informação e você ser instruído na profissão que você vai querer seguir, seja na escola ou na faculdade. Quando você já passou por isso, você começa a trocar o seu tempo por dinheiro. Quem aqui já trabalha? O seu tempo, que é a única moeda de troca, repito, que nós temos, você começa a dar o seu tempo à empresa onde você trabalha, ou se vocês são empresários, como nosso amigo Josias e Samara, você vai dedicar o seu tempo às vendas, né? E você vai dar esse tempo à sua empresa para que a empresa devolva a você o tempo que você gastou em dinheiro. Se você se dedica um pouco mais, se você passa mais tempo se preparando, quanto mais tempo você se prepara, maior o seu salário. Sim ou não? Existem pessoas que vão trocar o seu tempo por um salário mínimo, mas existem pessoas que vão trocar o seu tempo por um salário de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, outros talvez mais. Então, quanto mais tempo nós dedicamos na preparação, maior é o retorno. Se você compartilha tempo com uma pessoa, o que é que se transforma? Um relacionamento. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de namoro, mas quando você dedica
tempo a alguém, essa pessoa começa a criar um relacionamento com você, seja de amizade, seja de namoro. Se aquilo vai aprimorando, crescendo mais, se transforma num casamento. E mais tempo dedicado vai se transformar em menina. Está aqui. Guigui é um exemplo. E há também, claro, a gente vive nessa época, há também aqueles que trocam tempo por inutilidades. Como o quê? Como o meme, por exemplo. Tem muita gente. Quem aqui não troca tempo por um meme no Instagram? Quem não fica mandando os memezinhos para os amigos? Quem? Eu? Nunca que eu faço isso. Eu não mando piada, né, para ninguém ver. Mas trocamos também tempo por inutilidades. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É a única moeda que nós temos para trocar por alguma coisa. E na frase que está aí na tua camisa, né, um tempo de preparação é tempo perdido, o tempo teu dedicado ele vai ser para uma preparação. A questão aqui é, para que você está se preparando? Tem pessoas que não estão se preparando para absolutamente nada. Vem para a igreja, volta para casa, passa o tempo, e quando você olha, essa pessoa não está construindo nada. E aí irá passar os anos e essa pessoa vai chegar no fim da vida dela tendo construído o quê? Sabe, quanto mais tempo nós dedicamos a um propósito, maior será o tamanho daquilo que nós iremos deixar quando nos formos. E aquilo que nós deixamos quando a gente se vai se chama legado. O pastor Bud, ele construiu um legado imenso. Mas por que ele construiu esse legado tão grande? Porque ele dedicou muito tempo. Assim como o Isaac falou aqui, e aí eu vou usar o exemplo de Bud. Bud não deu ao propósito divino 300 dias do ano e ficou com 65 para ele. Bud não deu ao propósito divino 350 dias do ano e ficou com 15 para ele. Bud deu ao propósito divino todos os dias da vida dele. Tudo aquilo que Bud tinha, ele dedicou ao Senhor. Porque, no fim das contas, é o que importa. Sabe, a nossa fonte, por mais que o seu trabalho seja fantástico, eu mesmo amo o meu trabalho, mas por mais que o nosso trabalho seja muito bom, o nosso trabalho não é a nossa fonte de sustento. A nossa fonte de sustento se chama Deus. E é com Deus que nós temos que gastar mais tempo. E aí é onde eu faço uma segunda pergunta. Se a nossa única moeda de troca é tempo, e na frase que nós construímos, nenhum tempo de preparação é tempo perdido, com quem nós iremos falar para trocar tempo por preparo? O único que nos pode preparar para alguma coisa se chama Deus. E veja que interessante, quando a gente troca o nosso tempo com a preparação que Deus tem, a gente está trocando o tempo por aquele que tem a preparação. E mais, ele conhece o futuro, por isso que ele é o melhor preparador. Porque ele sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que é que tem para acontecer na tua vida. Ele sabe qual o caminho que você vai traçar. Ele sabe quais as pedras que você vai encontrar lá na frente. É por isso que nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. E eu não estou aqui querendo julgar a tua vida se você está dedicando pouco ou muito tempo. Não, não é isso. Estou aqui querendo fazer um alerta a você que por mais que você esteja dedicando pouco ou nenhum tempo a Deus hoje, dá tempo de começar. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você quer algo com Deus. Você podia estar, meu querido, lá fora, aproveitando, se esbaldando, está tendo festa. Não sei se já começou a de arco verde já. Não sei. Felipe, tu que vai para as festas. Não?
Acredito não. Ninguém aqui sabe se já começou a festa de Arco Verde? Começou não, né? Samara é entendida, sabe dos Paranauê. Mas, cara, você poderia estar... aqui eu não sei se começou, mas, por exemplo, em Bimirim começou. Eu fui lá em Bimirim... Eu fui em Bimirim quando? Quarta-feira. Eu fui trabalhar lá em Bimirim e... Quando cheguei lá, toda vez que chegava nos consultórios lá para visitar os médicos, o pessoal fazia, vai ficar para a festa? Vai ficar para a Vitor? Lá já começou. Você poderia estar lá, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu separar o seu tempo para estar com aquele que, presta atenção, que quer te preparar. Ele não só está esperando que você esteja disponível, mas ele está querendo. Ele está dizendo, ei, vem que eu vou te preparar. Porque a Bíblia diz que Deus olha por toda a terra procurando corações com os quais Ele possa se demonstrar fortes. E quanto mais nós nos entregamos, quanto mais o nosso coração é dele, mais Ele vai se manifestar na minha e na tua vida. E como o mundo está precisando de pessoas prontas e disponíveis para serem usadas por Deus. Como falei para você, eu trabalho visitando o médico e, cara... Quantas e quantas situações eu encontro ao longo do meu dia. Situações que às vezes me fazem chorar. Porque eu olho para a pessoa, a situação que ela está passando, seja idosos, adultos ou crianças. E eu olho para aquilo ali e eu sei que existe uma solução. Mas eu também sei que eu não estou dedicado ao Senhor a ponto de ser usado por Ele ainda em cura. A palavra dEle está disponível para ser curada, mas eu preciso dedicar tempo a Deus para que eu possa ser usado por Ele. Se eu não estou dedicando tempo a Deus, como eu vou ser uma ferramenta na mão de Deus? A gente precisa entender que a resposta para o mundo somos eu e você. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós carregamos aquele que é alguma coisa. Porque a própria palavra diz, tal qual Jesus é, nós somos aqui nessa terra. E nós precisamos ter essa consciência. Saber para que isso esteja latente em nossa mente, em nossos corações, para que a gente diga, meu irmão, eu vou dedicar tempo ao Senhor, eu vou dedicar tempo a Ele, eu vou mergulhar nele, eu vou fazer as coisas que Ele pede para que eu faça, eu vou ser preparado por Ele para transformar a terra. Porque Ele só precisa de um coração disponível, Ele só quer que você se entregue a Ele, o resto Ele faz, o resto é com Ele. Não é conosco, não é a partir daquilo que nós podemos fazer, mas é a partir daquilo que Cristo fez. E o que Ele fez foi preparar o caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao preparo, para que a gente seja uns Batman da vida. Regaçar com o super-homem, quem quer que seja lá que apareça na frente. O super-homem é do bem, né? O super-homem não. Sei lá, o Darkseid, sei lá, qualquer inimigo desse aí dele lá. Mas a questão é que nós temos que ter essa consciência de nos entregarmos a Ele. Isaac leu aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Eles, vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas a grande questão é, venha a mim. Ele chama, mas Ele não pode fazer tudo. Ele não pode chamar e botar a gente no colo. Ele não pode. O primeiro passo somos nós que damos. Mas eu já aceitei Jesus, eu estou aqui sentado. Querido, a questão não é, o rolê aqui não é de você levantar a mão e aceitar Jesus, está tudo feito. Não, é diário. Todos os dias nós temos que nos dedicar mais ao Senhor. Todos os dias nós temos que gastar nosso tempo com Ele. Tem a história de um cidadão, não sei se é esse realmente o nome dele, mas se não me engano é Dave Robertson, alguma coisa nesse sentido aí. Que ele ficou desempregado e sabia que tinha algum chamado no Senhor, ou alguma coisa assim. E ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, já que eu não estou fazendo nada, não estou trabalhando mesmo. As 8 horas que eu dedicava ao meu emprego, eu vou dedicar em oração em línguas. Falou com a igreja lá que ficava no bairro dele. Tinha uma salinha lá que eles não usavam muito. E ele começou a orar. Orava 4 horas pela manhã.
Ia-se embora almoçar, voltava, orava mais 4 horas na parte da tarde. E começou a fazer isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até que num determinado dia ele estava lá, orando, fazendo aquilo que ele havia proposto. E isso não foi da noite para o dia, foram meses fazendo isso, todos os dias, todos os dias. E aí entra aquilo que Isaac também falou aqui, essa questão da geração fast food, que é que as coisas aconteçam muito rápido. E com Deus não é assim, querido. Estamos falando aqui sobre isso. A moeda de troca de Deus é tempo. Tempo. Ele quer o seu tempo. Porque é a única coisa que nós temos para dar a Ele. Ao invés de a gente gastar tempo mandando meme, Raíssa. Ao invés de gastarmos tempo com o meme, gastar tempo com Deus, querido. A gente tem que viver a vida. A gente tem que viver a vida. Eu vou voltar para a história de Robson, não estou esquecido não. Nós temos uma vida para ser vivida. Vai cuidar, né, do relacionamento. Tão fofinho, meu Deus. Vai cuidar do relacionamento. Vai cuidar da casa para aqueles que já são casados. Vai cuidar dos estudos, né? Vai ter tempo com os amigos também, isso é saudável. Ter tempo com os amigos é saudável. Construir grandes amizades é saudável. Eu construí ao longo da minha vida grandes amizades. Amizades que a gente dedicou tanto tempo. A gente estudava na mesma sala, a gente jogava no mesmo time, a gente viajava para os mesmos campeonatos. Era tanto tempo junto que hoje a gente mal se fala. Mas se precisar é só um telefonema. Amanhã eu estou aí. Afinados. Porque gastou tempo. Então precisa também dedicar tempo às amizades. Mas Isaac também falou aqui. Quem tem que ter a primazia do nosso tempo é Deus. O caba que morreu lá, que o irmão matou, que eu nunca sei quem é quem, Abel ou Caim. Eu acho que Abel foi o que morreu, né? Caim foi o que matou, né? Pronto. Ele deu da primícia. Sabe que aquilo que ele cuidava, aqueles animais que ele cuidava, aquilo ali ele dedicava o que àqueles animais? Tempo. Quando ele pega aqueles animais e tira da primícia das gorduras daqueles animais, ele está tirando da melhor parte do tempo que ele dedicou. E ele está dizendo, Deus, aqui, ó, é seu. O outro, não, pega qualquer parte aí. Por que pegar qualquer parte do nosso tempo e dedicar a Deus? Se ele dedicou o melhor que ele tinha para mim e para você. Não dá não, querido. Amém? Vamos retornar para a história de Dave Robson. E aí ele estava lá, nos momentos de oração dele, estava acontecendo um evento na igreja. Era uma igreja tradicional. Tradicional, quando eu me refiro a tradicional, é a igreja que não fala em línguas, que não crê nos dons e tal. E estava acontecendo isso lá e chamaram ele. Ele disse, não, beleza, vou ficar lá. Ficou lá sentadinho, na dele, tranquilo. Que do nada ele olha para o lado, está uma senhorinha, que eu não sei a história correta, mas é por aí assim, não sei se a mulher tinha um problema na coluna, no joelho, na perna, pronto. Tinha lá, a perna dela estava coisada lá, arrancada, jogaram fora, sei lá, qualquer coisa assim. Mas estava lá a perna dela com um problema lá. E ele, quando olha para a perna dela, ele vê meio que um raio-x, como se fosse um raio-x. Ele olha para ela e faz, moça, você tem um problema na perna? Ela faz, tem. Ele, eu posso orar por você? E ele vai lá e ora por ela. Atenção, era uma igreja que não acreditava nas manifestações, amém? Ele vai lá, ora por aquela mulher. O que acontece com a mulher? Curada. Daqui a pouco com outra pessoa, ele ora também, curado. Daqui a pouco outro. Daqui a pouco a igreja está louca da vida sem entender o que é que estava acontecendo. A manifestação do Espírito através de um homem que resolveu
consigo mesmo que o tempo mais precioso dele, ele iria dedicar ao Senhor. Deus não tem problema em usar as pessoas e fazer com que aquelas pessoas sejam de fato ferramentas para a manifestação do poder dele. Deus não tem problema nenhum com isso. Nenhum com isso. Ele não tem problema em te usar, querido. Seja onde for. Não tem problema. A grande questão dele é só o quanto de tempo nós temos dedicado a ele para que ele possa ver em mim e em você um coração onde ele pode se manifestar. Amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia, para não dizerem que eu não abri a Bíblia. Abra lá em Isaías capítulo 55. Vamos falar sobre moeda de troca. Isaías capítulo 55, versículo 1, ele diz o seguinte: Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Toda vez que eu lia isso aqui, eu ficava encucado. Como é que o cara vai comprar sem dinheiro? Não dá não, pô. Não dá para comprar sem dinheiro. E por que eu vou comprar nas águas? Vinde às águas. Eu vou comprar o que nas águas? Peixe? Você está falando de comprar vinho e leite. Eu vou nas águas comprar peixe? Presta atenção. Primeiro, que águas são essas? Se a gente for, não precisa você não, mas eu vou ler para você. Se a gente for lá em João capítulo 4, versículo 10, Jesus diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa que Isaías está falando aqui no capítulo? Vinde às águas. Que água é essa? É a fonte da vida, querido. É nessa fonte da vida onde a gente vai comprar sem dinheiro e sem preço. E vamos comprar sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque a moeda de troca não é dinheiro. Esse que manda você vir às águas, comprar sem dinheiro e sem preço, ele é o dono do ouro e da prata. Então não tem dinheiro no mundo que tu dê a ele para que ele dê alguma coisa a tu. Não tem. Ele diz: vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, porque ele quer que você venha a ele comprar com o seu tempo. Dedicando tempo a ele, gastando tempo com ele. Venha, vinde a mim, compre sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, ele está dizendo: eu vou dar a você tudo aquilo que dá prosperidade para a vida, mas primeiro venha a mim e gaste tempo comigo. Primeiro temos que ir a ele, a fonte da vida, ir às águas, ir até ele, mergulhar. O profeta diz lá: ei, ele me puxou, andou comigo 500 côvados, as águas davam no tornozelo, andou mais 500, dava no joelho, andou mais 500, dava nos lombos. Até que ele me levou mais, e aí já eram águas profundas, onde eu não podia mais botar o pé. É nessas águas que temos que estar mergulhados, deixando que essas águas nos guiem para onde quer que a gente vá. Porque são essas águas que vão fazer eu e você sermos úteis a Deus. Não é a nada do mundo, é úteis para Deus. Preparados por Ele. Preparados por Deus para sermos usados nele, na fonte de água viva. Mas a gente não vai chegar lá sem dedicar tempo, feito aquilo ali que está acabando. Nós precisamos mergulhar nele. E quando eu digo nós, eu não estou usando só retórica não, querido. Somos nós mesmos. Eu preciso, você precisa, Isaac precisa.
é filho de pastor, trabalha no ministério, está o dia todo com guto, com só nato, creme de la creme do negócio, mas ele também precisa dedicar-se a Deus, porque a fonte dele não é guto, não é o ministério, não é maneco, não é ninguém que trabalhe lá, a fonte dele é Deus. Não é porque ele é filho de pastor, e baita de um pastor, o pai e a mãe dele, passei 1 ano estudando com eles, ela fazendo isso, toda hora lá na pregação. Mas não é a sua fonte, não é seu pai e sua mãe. A sua fonte é Deus. É com Ele que a gente tem que se agarrar, se pegar, porque no fim das contas é só Ele que nós temos. Já disse várias vezes aqui meu testemunho, mas se não fosse Deus, eu não seria nada, queridos. Hoje eu tenho um excelente emprego, tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos lindos, estava ele aqui correndo, não sei onde é que ele está mais. O outro está na escola fazendo um trabalho, o negócio lá do ano que tem que ter. Mas eu tenho uma família. A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Se não fosse Deus, eu teria jogado tudo isso no lixo. E luto todos os dias para poder me manter firme construindo essas coisas. Eu não sou um cara fácil de lidar, pode perguntar à minha esposa. Pergunta a coordenação também. Ontem mesmo eu dei uma burdoada em Donte. Chegou ali hoje à noite, ele fez desnecessário. Eu digo, é para você talvez, para mim era necessário. Não sou uma pessoa fácil de lidar, querido. Mas é justamente por isso que eu preciso mergulhar ainda mais em Deus. Minha esposa fez, o colérico precisa, colérico, sei lá, sanguíneo, sei lá o que diabo é. Precisa de carinho também. Eu digo, não venha não, que pior é tudo. Me deixe, deixa aqui. Deixa aqui que eu estou... Ai, Jesus. Mas porque às vezes no correr da vida, do dia a dia, ali a gente quer fazer as coisas na força do braço. E aí outras pessoas chegavam para mim e diziam, ei, cara, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. E eu querendo tomar o controle da mão de Deus, digo, me dá! Eu sei como é que eu faço. Ai, Deus bom, querido. Mas ele é tão bom que Ele conhece até o nosso jeito. E vai tratando a gente aos poucos. Aos poucos. Até para não espantar. Né? A gente, quando está no começo do relacionamento, a gente vai mostrando os defeitos aos poucos. Você vai ver. Um rio de defeitos. Ai, Deus. Controla minhas piadas, Jesus. Mas é um menino bom. Menino bom. Mas a gente vai mostrando os defeitos aos poucos. Ao cônjuge. Justamente para não espantar. Deus vai do mesmo jeito. Corrigindo a gente aos poucos. Para não espantar. Senão a gente vai pegar... É assim? É assim? É assim que tu quer fazer, Jesus? Aqui, então, vai para lá, tu. Então vai aos poucos acontecendo. Deus trabalhando. Mas o segredo de tudo isso é o tempo. Que é a nossa única moeda de troca. Para darmos a Ele. Porque dentro desse tempo que a gente dá a Ele, existe algo primordial. A Bíblia diz, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? Como essa ministração eu falei, a única moeda que a gente nasce com ela disponível é o tempo. Onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Onde nós mais dedicamos tempo. É ali. É ali que está o nosso coração. Se a gente dedicar a Deus 5 minutos, garanto a você, querido, não é em Deus que está o nosso coração.
Talvez seja forte isso. Mas eu não estou aqui para alisar. Eu estou aqui para alertar de que nós temos que dedicar tempo àquele que quer nos preparar. Porque os dias são maus. E se nós não estivermos fortalecidos em Deus, o que vai ser de nós, querido? O que vai ser daqueles que olham para mim e para a tua vida? Porque não se engane, tem pessoas que olham para você. Que para essas pessoas você é um exemplo. O que vai ser dessas pessoas? Se nós não formos aquilo que fomos projetados para ser por Deus. Essas pessoas estão esperando ver em nós um Cristo que nós ainda não manifestamos. Amém? Mas que precisamos manifestar. Precisamos ser Cristo para essas pessoas. Amém, querido? Para encerrar, quero que você abra lá em Gálatas 4, capítulo 1. Eu ia trabalhar mais algo aqui, mas amém, Deus já está fazendo. Abre lá em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte. Antes de eu começar a ler isso aqui, eu preciso primeiro fazer essa pequena introdução para entrarmos nisso aqui, que eu iria discorrer e chegarmos lá, mas enfim. Tempo, querido, como a gente falou aqui, ele é igual a relacionamento, amém? Relacionamento, ele é igual a espelhamento. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você começa a ficar parecido com ela. Fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, caminhando do mesmo jeito, tendo os mesmos trejeitos que essa pessoa. Relacionamento também fala, constrói companheirismo e cumplicidade. Contei para você desses meus amigos, por exemplo, que passávamos muito tempo juntos, treinando, jogando, estudando, viajando, e que construímos grandes amizades de mais de décadas. E relacionamento também nos dá, repita comigo, acesso. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho também, Deus também o tornou herdeiro. Mas no início do versículo ele diz: enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo. Sabe por quê? Porque ele é dono de tudo, mas não tem acesso. Efésios fala que eu e você fomos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Cristo esse que nos tornou herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa ser herdeiro juntamente com. Então nós, tanto quanto Cristo é herdeiro, nós somos também herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiros de quê? De tudo que Deus tem, tudo que isso está ao nosso acesso. Mas nós só iremos acessar gastando tempo com Ele. Esse tempo irá trazer para mim e para você a maturidade necessária. Porque ele fala aqui que o tempo para ter acesso a cada uma daquelas coisas é determinado pelo Pai. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Porque o Pai conhece, o Pai sabe o tamanho da maturidade que o filho tem e o tanto de relacionamento que o filho precisa ter com ele para que a maturidade aumente, que ele se torne varão perfeito. E assim ele tenha acesso
a tudo aquilo que ele tem direito. Fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas eu preciso estar nele, enxertado nele, para ter acesso, para poder alcançar todos os tesouros que Deus tem para mim e para você. E querido, não gasta tempo só entrando no quarto para orar e ora 5 minutos, dorme 15. Não faz feito eu, querido. Ora de verdade. Gasta tempo com a palavra. Conhece a palavra. Torne-se perfeito varão. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela não volta vazia. Antes ela vai fazer aquilo para o qual ela foi determinada. Pai, eu creio em nome de Jesus, essas duas palavras caindo no coração destes meus irmãos. Declaro o coração de cada um deles como terra fértil, para que essa palavra possa cair como uma semente madura e germinar, Pai. Germinar e frutificar, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigado, Pai, por cada um destes irmãos que estão aqui, sendo preparados em todos esses dias pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e saírem daqui preparados, tendo dedicado o devido tempo e saindo daqui prontos para manifestar Cristo lá fora, Pai. Cristo em nós, a esperança, Pai. Ei, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua manifestação. Eu declaro tu se manifestando, eu declaro esses corações, esses irmãos provando da tua manifestação, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o espaço que eles derem, de fato seja ocupado por ti, Espírito Santo. Mas oro para que eles deem muito espaço. Muito espaço. Desde o momento da oração antecedendo, passando pelo louvor, em cada minuto, cada segundo que eles estiverem aqui, que seja de fato entregue a ti, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Queridos,